Para hoje, nós vamos começar por apresentar, eu vou começar por apresentar a primeira palestrante, que é a Tchela Silva, que está aqui. Ela é psicóloga com uma especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental, é professora certificada em Mindfulness. Aliás, amanhã também vai apresentar o workshop de Mindfulness. Ela é comprometida no bem-estar dos seus pacientes, trabalha já há 11 anos com o tratamento dos transtornos do humor, ansiedade, problemáticas de relacionamento, crises existenciais, entre outros, e tem um foco também muito importante à volta do crescimento pessoal, o autoconhecimento e a resiliência. A Tchela também tem um outro lado que talvez vocês não conhecem. Ela gosta de dançar e já tem feito várias lives também com dança de ventre e workshops. Talvez esqueci algumas coisas. Gosta de ler, gosta de viver. E se vocês podem seguir também nas redes sociais, ela tem um consultório e uma página que chama-se Tornar Sereno. Então podem seguir também regularmente os posts da Tchela. Espero que não esqueci nada. Não, está ótimo, Jasmine, obrigada. Eu neste momento vou pedir a todos para colocarem o áudio no mute, para que não saia de foco. E vou partilhar aqui a minha tela. Ok. Então, eu vou falar hoje sobre a mentalidade machista refletida na mulher. E o que me inspirou para falar sobre este tema é eu constantemente ver mulheres a falarem mal de mulheres e mulheres a competirem umas com as outras e às vezes por motivos que não fazem muito sentido, por coisas que não têm a ver com o caráter. Por favor, ponha o mute. Ok, obrigada. Por coisas que não têm nada a ver com o seu caráter, com a sua competência, e sim com o seu sexo. E preferi falar sobre este tema para trazer reflexão a todos nós e termos essa oportunidade de aprofundar um pouco mais aquilo que nós temos feito na sociedade, uns com os outros. Vou começar falando brevemente sobre a cultura machista. O machismo tem como o seu conceito a superioridade em relação à mulher. Ele considera o homem superior à mulher em todos os aspectos, não apenas o físico, que a diferença aí é clara. O homem tem muito mais massa muscular que a mulher, logo é mais forte que a mulher nesse sentido, mas também a ideia de que o homem realmente é superior à mulher intelectualmente, socialmente e que merece um melhor posicionamento na sociedade. Esta ideia de direitos e deveres desiguais entre mulheres e homens, sempre favorecendo o homem em comparação com a mulher. E nesta cultura foi construído este conceito de género. Talvez o conceito de género já tenha sido construído em épocas anteriores, não é? Em que havia ainda não o paternalismo, mas a cultura matriarcal. Mas o conceito, o construto do género que foi feito na cultura machista, ele separa a mulher, ele designa que a mulher tem certos papéis e certas posições que pode e não pode ocupar na sociedade. E ele é muito limitante à mulher em todos os aspectos. Na vida familiar, que é aquilo que é mais notável, que é aquilo que mais se fala, é claramente a divisão de tarefas, aquilo que a mulher deve fazer, aquilo que o homem não faz, pura e simplesmente. E há essa irresponsabilidade que é atribuída ao homem e há o acréscimo de responsabilidade que é atribuída à mulher para a vida familiar, o cuidado da casa, o cuidado do marido, dos filhos. No trabalho, a mesma coisa. A mulher, durante muito tempo, não pôde trabalhar. A mulher, durante muito tempo, não pôde ter posses. Ela não tinha meio de subsistência que não proveniente do homem. Na política, a mulher nem sequer podia pensar em
em passar leis, nem podia sequer votar. Na educação, idem. Na educação, inclusive, as matérias, o plano curricular era diferente para mulheres. Era mais voltado, se calhar, para a cozinha, para a costura. E para os homens eram as engenharias, eram as matemáticas, a física, psicologia também, porque afinal a psicologia começou, não é? Temos Freud, temos Adler, temos muitos psicólogos que foram muito fortes e que desenvolveram a nossa área. Mas é isso, assim, o machismo, ele dominou durante muito tempo e esse esforço foi um esforço muito ativo, não foi algo passivo. Inclusive, a religião também teve um grande papel em promover essa mentalidade de que existe uma superioridade do homem em relação à mulher. A religião, durante muito tempo, pôs a mulher no papel de submissa. E eu ouço hoje em dia muitas mulheres e muitos homens, não é, falarem sobre a submissão, tentando de alguma forma embelezá-la, dizendo que é dever do homem cuidar da mulher, a mulher não é uma obediência cega, mas nem sempre foi assim. Na religião cristã e talvez outras, nem sempre foi assim. A mulher realmente tinha que ser submissa ao homem e tinha o dever de obedecer o homem. E claro, tem muitas passagens na Bíblia em que fala sobre o cuidado e a responsabilidade que o homem deve ter com a sua mulher, mas a religião foi usada assim como fundamento, como base para o homem na sua superioridade em relação à mulher. E com tudo isso, foram anos e anos em que a mulher viu-se nesse papel de submissão. Ela viu os seus direitos serem retirados e viu-se vítima de violência, viu-se vítima de desproteção. E essa mentalidade foi sendo interiorizada pela mulher. Claramente ela sabia que a política não era para ela, porque nós já ouvimos, não é? Mulher não entende de política, mulher não sabe discutir sobre política. Na física, a parte do aspecto físico, a mulher é alvo constantemente de assédio verbal, assédio físico, abuso verbal, físico, psicológico, e isso é tido na sociedade, na nossa sociedade e outras sociedades, como algo normal. A mulher deve saber lidar com aquilo que o homem diz, a mulher deve saber lidar com aquilo que o homem traz para ela, e o homem não é responsabilizado por isso. Então, há essa parte da irresponsabilidade do homem e da aceitação passiva da mulher daquilo que o homem traz para ela. No trabalho, quantas de nós já tivemos as nossas vozes caladas e tivemos que quase gritar para sermos ouvidas? A opinião do homem parece que vale mais que a opinião da mulher. Na parte emocional, nós temos aquela ideia que o homem não chora, ou o homem não deve chorar, ou o homem não é sensível o suficiente. Temos todos esses conceitos, essas mensagens que nos são passadas de geração a geração, no nosso contexto social, no nosso contexto familiar, no trabalho, de que nós somos diferentes dos homens. Parece até que não pertencemos à mesma espécie. E isso vai se enraizando, não só para mulheres, mas para homens também. Eu já ouvi a frase, por exemplo, quando o homem é traído, que a dor do homem é pior que a da mulher. O homem sofre mais que a mulher quando ele é traído. E eu me pergunto por quê? Porque ele não sabe lidar com emoções. Mas e por que ele não sabe lidar com emoções? Porque, afinal, ele não foi ensinado a lidar com emoções. Porque a mensagem que é passada, que é perpetuada, é essa, que a mulher é sensível, a mulher é emotiva, a mulher é que fala mais, é que comunica mais. E o homem não tem muito jeito para isso. Mas isso é porque assim é ensinado desde criança. Ele não é estimulado para desenvolver o seu lado emocional. Ele não é estimulado para ser responsável para com mulheres. Então, imaginem o peso que tem na psique, tanto de homens como mulheres, saberem que eles são melhores, ou saber que eu não sou melhor que alguém, apenas porque eu sou mulher. Lembrando que o
O gênero é um construto social, ele não é genético. É apenas um grupo de pessoas que estavam dominantes naquela época que decidiram que o papel da mulher é na cozinha, o papel da mulher é para o matrimônio, é para a maternidade, é cuidar do homem, servir ao homem. A mulher não pode usar, por exemplo, calças, não é antigamente, não podia usar calças, a mulher não pode mostrar decote, a mulher não pode usar roupa curta, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher. E essa mensagem, essa pressão social constante, associada à ameaça de represália física, fez com que isto se interiorizasse mesmo. Nós agora, graças a Deus, com o movimento feminista, conseguimos sair um pouco disso, já conseguimos alguns direitos, mas ainda assim isso está tão enraizado em nós, está tão sistematizado, que ainda falta. Eu vejo na minha sociedade uma clara falta de responsabilidade e respeito para com a mulher. Mas também vejo que mulheres interiorizaram tanto essa mentalidade machista que nem se dão conta que são machistas. Nós temos mulheres que também são machistas. Mulheres que dizem que para ser uma boa profissional, ela não pode ser emotiva, não pode mostrar emoções, ela tem que ser muito dura, muito fria, tem que ser como um homem. Mas por que como um homem? Por que eu não posso ser como eu sou? Por que eu não posso ser, se eu sou uma pessoa emotiva, se eu sou uma pessoa sensível à dor do outro, às problemáticas do outro? Por que eu não posso ser assim e ainda ser profissional? E ainda ser um ser racional e objetivo? Capaz de liderar uma equipa, capaz de ter um emprego, capaz de... O que é que me faz diferente? Assim, a emoção não retira a minha inteligência. Mas existem mulheres que realmente interiorizaram isso, que ela tem que ser firme, ela tem que ganhar o seu espaço. E criticam mulheres. É aí onde entra a mentalidade machista. É ela achar que ela tem que ser, não é? Tem que preencher aquele modelo, aquele padrão, mas criticar outras mulheres quando veem mulheres serem emotivas. Eu já ouvi muitas vezes, não gosto de trabalhar com mulheres. Onde há mulher há confusão. Mas aí eu diria que é mais uma dificuldade de comunicação, gestão de conflitos, regulação emocional. E isso foram coisas que se calhar nós não aprendemos. Não foi desenvolvida em nós pelos nossos pais, por onde nós passamos, por nós mesmos. Se calhar, porque não é todo mundo que é assim. Não são todas as mulheres que são assim. Mas eu já ouvi isso muitas vezes de mulheres, não de homens. É uma atitude machista. Eu não gosto de trabalhar com mulheres. Você é mulher. Eu vejo muitas mulheres policiarem umas às outras quando elas agem de forma que sai do padrão, não é? Do que é esperado pela mulher na sociedade. Mulheres que, por exemplo, eu já devia ter casado, já devia ter filhos e por aí fora. E eu não quero. Mãe, desculpa. É assim, não é que eu não queira, mas não é o momento para mim. Não, as condições que eu quero para mim, seja num parceiro, seja para a minha vida, não estão suprimidas. Então, eu não quero neste momento, é meu direito. Mas a pressão que mulheres colocam umas nas outras para casar, para ter filho, isso é machista. É uma mentalidade machista, porque isso vem de lá atrás. Durante muitos anos, as mulheres ouviram que o alvo é casar e ter filhos. Que a mulher só servia para isso, a mulher tinha que servir o homem. Que uma mulher que não casasse e não tivesse filhos era uma vergonha para a sua família. Em algumas culturas, as mulheres têm o dote, elas trazem o dote para que possam casar. Quanto maior o dote, maior a favorabilidade da mulher. Mas ainda assim, ela perde. Ela sai a perder, porque ela sai da sua casa, vai para outra casa, leva as coisas, mas ainda assim está no papel submisso. Eu vejo desprezo e desvalorização, punição mesmo, de mulheres que têm o mesmo comportamento de homens. Comportamento seja em relação à sua sexualidade.
Mulheres não podem ter uma expressão, uma sexualidade expressa de forma livre, porque ela vai ser criticada, ela vai ser rotulada com nomes muito feios, apenas por ser mulher, porque o homem não sofre da mesma coisa. E depois temos toda essa racionalização que se faz, as justificativas. Mas é mulher, mulher tem que se dar o respeito, mulher não pode agir dessa forma. E depois quando se vai buscar, mas por quê? Mas porque é mulher? E a única justificação que se dá é esta, é por ser mulher. E a justificação que se dá para o homem, claro, é porque ele é homem. Homem é assim mesmo. E lá está, essa mentalidade machista que se reflete em nós, que enraizou-se em nós. Nós começamos a punir mulheres, policiar mulheres, por coisas que homens fazem e nós nem sequer relevamos isso, nós nem sequer responsabilizamos os homens. Então, nós temos em nós uma ausência de responsabilização do homem. E quando eu digo nós, não digo todas nós, não é, mas a maioria. Às vezes nós deixamos passar tantas coisas que os homens fazem apenas porque já temos em nós que é homem, é assim mesmo, ele é assim. Eu é que tenho que saber lidar com isto. No caso assim, um exemplo, a título de exemplo. Numa traição, defende-se que o homem trai porque ele é homem, ok? Mas há ausência de responsabilização. Se a mulher trair, ela vai ser severamente punida. Homens têm irresponsabilidade em relação à mulher. Os homens veem a mulher como troféus, se calhar. Porque namoram com aquela, fazem filho com várias. Mas onde está a responsabilização? Não existe muita. E ele continua a fazer as suas... agir da mesma forma. E isso impacta de forma negativa a todos, à sociedade, não só à mulher, mas também ao homem. Porque é uma sociedade que não é saudável para ambos. É uma sociedade em que existe uma competição entre homens e mulheres, mas também existe uma competição entre mulheres. Porque imagina, se nós temos enraizado em nós que o homem é superior a nós, não é? Então, para nós é normal se um homem obtiver uma promoção. Pronto. É porque ele é homem, né? É mais capaz e tal. Mas eu já vi algumas mulheres sentirem-se incomodadas se for outra mulher a ser promovida. Deve ter dormido com o chefe. Mas não pode ser porque ela é uma pessoa competente e merecia aquela promoção. Então, nós temos em nós essas mensagens, essa mentalidade, essa ideologia machista. E para podermos parar, né, quebrar esse padrão, nós temos que tornar-nos conscientes de quando as usamos. Eu vejo muitas mulheres agirem de forma a obter a aprovação dos homens. Eu vejo mulheres lutarem entre si por causa de um homem. E o homem não é responsabilizado pelas coisas que faz, pela traição. O homem não é responsabilizado pelo assédio, pela agressão à mulher. Aqui em Angola, se uma mulher for dar uma queixa, ela é capaz de ser ridicularizada e desvalorizada e lhe ser dito: estás a exagerar, você está a exagerar, arranjar problema no lar, coitado do teu marido e blá blá blá. E aí ela volta para casa, para a área do abuso, para o seu agressor e continua nesse ciclo de agressão. Porque a dor da mulher parece que não é tão pesada como a dor de um homem. E eu já ouvi a frase: a mulher sabe lidar melhor com a dor, a mulher aguenta melhor a dor que o homem. Mas dói na mesma, não? E quem me garante que eu lido melhor com a dor? Que aquele homem ou aquele homem ou aquele homem. Cada um é um ser individual, cada um lida com aquilo que lhe acontece da sua forma, uns melhores que outros. Mas há isso, há esta permissibilidade da irresponsabilidade do homem. E para quebrarmos esse paradigma, nós precisamos tornar-nos conscientes daquilo que nós temos feito umas às outras. Porque eu digo sempre, quem está na posição de poder, quem está confortável, raramente vai pensar em quem não está.
raramente vai pensar que se calhar eu preciso mudar a minha forma de agir porque aquela pessoa não está bem e eu estou a prejudicar aquela pessoa. Raramente. Então isso tem que partir de nós. E todos os avanços, assim, todas as conquistas que as mulheres conseguiram foram por causa de mulheres que vieram antes de nós. O movimento feminista foi isso. Então nós é que temos que nos tornar conscientes. Nós é que temos que ganhar confiança em nós mesmas. Nós é que temos que ser gentis connosco mesmas, entre nós, começar a defendermos outras mulheres quando o julgamento é um julgamento de valor, não pelo seu caráter, não pela atitude que teve, mas apenas porque é mulher. Essa mudança tem que vir de dentro. Nós precisamos começar a responsabilizar os homens pelas atitudes que têm, começar a responsabilizar mulheres também pelas atitudes que têm, e não apenas aceitar quando nos é dito que tu não devias ter feito isso, tu és mulher. Responsabilizar, porque é que estás a dizer isso para mim? Porque é que eu não tenho esse direito? O direito de autonomia, porque é que eu não posso exercer? E começar a questionar, causar reflexão na cabeça das pessoas e elas perceberem que as justificativas que trazem às vezes são infundadas. É apenas baseada no conceito de sexo, género, mais nada que isso. Promover o respeito e a valorização da mulher, estabelecermos e reforçarmos limites. Aquilo que é meu direito, ninguém deve violar, tanto mulheres como homens. E começarmos a proteger a mulher. Nós, mulheres, precisamos proteger umas às outras. Saber proteger os nossos direitos, saber reivindicar os nossos direitos, saber falar sobre os nossos direitos. E saber educar os nossos filhos. As crianças, eu falo muito de crianças quando eu faço lives, porque nós temos uma responsabilidade muito grande para com crianças. Nós precisamos olhar para as necessidades delas, não só a nível da educação acadêmica e a vestuário, alimentação, teto. As crianças, elas sentem. Eu vejo as minhas sobrinhas, eu vejo os meus sobrinhos com os seus amiguinhos e não existe essa competição que existe hoje em dia entre adultos. Eu vejo as minhas sobrinhas com a vizinha dela e eu não vejo essa competição, essa crítica. O que eu vejo é amor e carinho, é uma relação muito saudável entre mulheres, meninas, mas mulheres, elas vão crescer. Então, é necessário nós começarmos a tomar consciência que nós, adultos, somos responsáveis pelas mensagens que nós passamos para as crianças, pelas ideologias que elas vão acarretando, guardando para elas. E isso molda o mundo, molda a forma como elas lidam com outras pessoas. Meninos precisam de ser educados para terem responsabilidade afetiva, saber o que são emoções, saber o que eles sentem, saber lidar com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. E saber que quando eles fazem algo errado ao outro ou à outra, eles causam um dano emocional. E é criar essa empatia para que se crie a consciência do valor do outro. Não só homens, mas mulheres. Educar a respeitar mulheres, falar sobre sexualidade desde cedo, claro, adequado, não é à idade da criança, mas começar a falar sobre sexualidade. Não só o sexo, mas ok, o que é ser menino? O que é ser menina? Quais são as diferenças físicas entre vocês e quais são as diferenças afetivas, emocionais? Se calhar não existem muitas. Saber respeitar a opinião da mulher, saber respeitar o corpo da mulher, saber respeitar o próprio corpo e começar a pensar na mulher como um ser humano como ele, para que ele tenha mais cuidado no lidar com a mulher, para que ele não cause danos emocionais e físicos à mulher. E isso parte de nós, adultos, pais, mães, parte de nós fazer esse trabalho. Educar a serem corresponsáveis numa relação. Eu digo assim, a maior parte dos nossos problemas, das nossas perturbações mentais, elas são provenientes de relacionamento, interações interpessoais. Se nós vivêssemos sozinhos, não é? Se calhar assim, se não fôssemos seres sociais,
calhar não haveria depressão, não haveria ansiedade, não haveria muita coisa, porque o nosso cérebro estaria formatado para tal, para não sentir necessidade disso. Mas nós somos seres sociais. E nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos perceber que quando eu entro numa relação com alguém, eu tenho que ser responsável por aquela pessoa. Responsável com as minhas ações. Eu não sou responsável pela pessoa, mas eu sou responsável pelas minhas ações e o impacto que elas têm naquela pessoa. Uma coisa que eu vejo às vezes é pais e mães, eles têm direitos e deveres diferentes em casa. E normalmente são os pais que têm a última palavra. Em algumas casas, a mãe é que tem a última palavra, mas na cultura machista não é o pai é quem tem a última palavra. E isso é modelagem. As crianças veem isso. Isso é uma relação de poder. E a criança vê e interioriza. Inconscientemente, isso vai ter um impacto na criança. Porque ela vai ver, ok, a minha mãe, toda vez que eu peço algo, tem que ser, ok, a última palavra é do meu pai. Se a minha mãe estiver a falar e meu pai disser cala a boca, minha mãe cala a boca. Ou então, se olhar assim para ela, não é de uma forma amedrontadora, minha mãe cala-se logo. A minha mãe aquele dia disse-me sim, mas depois meu pai disse não e eu não fui. Ok, quem tem o poder aqui é o meu pai. E a mesma coisa, não é? Se eu na sua casa, as meninas têm que fazer o trabalho doméstico e ele pode brincar, então ele percebe que ele é especial em relação às meninas. Ele tem mais poder, ele tem mais regalias em relação à menina. E isso é interiorizado, não precisa ser dito. Algumas coisas são vistas e são aprendidas. E pais, os pais têm um papel extremamente importante para as suas filhas. Porque a forma como você trata a sua filha é a forma como um outro homem provavelmente vai tratar a sua filha. Porque ela vai aprender que se meu pai me trata mal, é esperado que outros homens me tratem mal. E é muito mais aceitável, vamos assim dizer, é passível essa aceitação, do que se uma criança, uma menina nasce num lar saudável, tem uma relação segura e tem consciência dos seus direitos, do seu valor, dificilmente ela vai aceitar uma relação abusiva. Pode ser que aconteça assim, mas se calhar vamos conseguir diminuir a percentagem de mulheres que estão em relações abusivas, que aceitam isso, que deixam passar. E lá está aquela permissibilidade da irresponsabilidade, a ausência de responsabilização. Muitas vezes nós deixamos passar muita coisa que os homens dizem para nós. Porque achamos, deixa lá, né? Não é tão mal assim. Só que aquilo não é tão mal assim. Na nossa cabeça, nós vamos dando permissão e vamos cedendo o nosso direito, o nosso valor, e depois, quando for mal assim, nós já vamos ter cedido tanto que pronto, né? Já estamos lá. Temos aqui a mesma coisa para meninas. Nós precisamos de ensinar mulheres, meninas, a terem responsabilidade afetiva, tal como homens, saber lidar com as próprias emoções. Eu ouço muitas mulheres fazerem coisas e dizerem coisas e depois a justificação é eu sou mulher, pronto. Eu sou assim mesmo, Não, tem que ser responsável com as suas emoções. Tem que saber que a sua emoção não lhe dá direito, não é? Imagina se for raiva, se for frustração, não lhe dá direito de impactar o outro de forma negativa. Educar para ter um senso de autonomia, de capacidade, de competência. Educar para ser corresponsável numa relação. E neste caso é exigir responsabilidade do outro. Não aceitar passivamente aquilo que o outro dá, ou que a outra dá. Agora temos muitos casais héteros, homo, bi e por aí fora. E educar a respeitar mulheres. Porque o que eu vejo, assim, eu vejo as minhas sobrinhas com as amigas dela e é bonito demais de saber. E isso perde-se ao longo da trajetória. Porque, e já ouvi isso, tens de ter cuidado com a tua amiga pode roubar o teu namorado, a tua amiga pode roubar o fulano, mas é sempre voltado ao homem, o centro é o homem. Aprender a respeitar
outras mulheres. E educar para ter uma sexualidade sã, para ela aprender o que o seu corpo gosta, o que o seu corpo é. Saber que ser mulher é ser mulher e basta. Não precisa justificar mais que isso. Agora, o seu caráter, a sua personalidade, ok. Aí sim você vai argumentar quem você é, você vai definir a própria identidade. Mas saber que o corpo da mulher precisa e deve ser respeitado. Não aceitar, eu vejo assim um despertar muito cedo, assim muito precoce da sexualidade da menina. Basta ter os seios desenvolvidos, basta ter o traseiro desenvolvido e pronto, já começa a ser alvo de atenção sexual, tanto de homens como mulheres. Por isso eu digo, nós mulheres temos que tomar consciência que nós também temos certas atitudes machistas. E para nós quebrarmos esse paradigma, nós precisamos tomar consciência das nossas atitudes, das nossas falas. Para sermos diferentes, porque assim como houve um esforço ativo, e foi ativo, masculino, para instalar a cultura machista, nós temos que ser ativas também para quebrarmos esse paradigma. A mulher não tem obrigação genética, evolutiva ou social de obedecer ou submeter-se às vontades de um homem, de qualquer homem. E o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o conceito de somos todos livres, todos temos direitos, somos todos seres humanos. E haver essa desigualdade de direitos, a desigualdade de deveres em relação ao homem e à mulher é destrutivo para nós. Isso cria uma sociedade de competição, uma sociedade em que um quer ser superior ao outro, não cria ajuda, não cria cuidado, não promove amor. E é destrutivo para os dois, para ambos os sexos. Então, muito obrigada. Eu espero poder ter falado, né, fazer justiça a este tema. Eu, quando tendo a falar, eu sou assim muito... Como eu disse, eu acho que nós podemos ser profissionais e ainda ser emotivas. E existem certos temas que, para mim, eles inspiram mesmo muita emoção. Seja a raiva, seja a revolta, seja um senso assim de injustiça ou justiça, mas inspiram mesmo. Eu acho que nós devemos usar as nossas emoções, mas usá-las de forma saudável. Nós não devemos excluir essa parte de nós. Então, eu sou assim, e é assim que eu falei sobre esse tema, e espero ter feito mesmo justiça. Esse é um tema muito vasto, é um tema muito bonito, e acredito que se todos começarmos a refletir um pouco sobre as nossas atitudes, sobre o conceito machista, o conceito feminista, o que é que isso significa, como é que isso tem impactado a nossa vida, nós vamos conseguir promover uma mudança que vai ser para um bom sentido, para homens e para mulheres. Mais uma vez, obrigada. Malu, tens que ligar o micro. Obrigada, desculpa, obrigada, Tchela, por apresentares muito bem o tema. Acredito que se calhar as pessoas têm perguntas. Quem tiver alguma pergunta, faz favor de tirar-se do mudo ou pôr as perguntas no chat, nas conversas, mas gostaríamos nós de poder ouvir um bocadinho de vocês e poder interagir até que comecemos com o Enda daqui a bocadinho. Acho que o Enda tinha a mão no ar. Sim, Enda, faz favor. Alô, boa tarde. Tchela, obrigado. Obrigado pela tua exposição. Acho que não só teve assim um resumo histórico incrível, fantástico. Mas eu queria te perguntar um bocadinho, porque as histórias te fascinam, não é? E quando eu vejo assim as pessoas a falarem sobre coisas diferentes, eu pergunto-me, como é que isto tudo começou? O que é que te deu o toque? O que é que te deu o despertar? Bom, falas um pouquinho disso. Como é que queres parar a estes temas, não é? O que é que te influenciou? Ok. Eu tive o privilégio de ter pais que não incutiram em mim o senso de género. Claro, né? A minha mãe queria que eu aprendesse a cozinhar. Eu só aprendi a cozinhar com 20 anos, se calhar, não sei. Mas ela nunca impôs em mim, por ser mulher,
que eu devia saber cozinhar. Ela nunca fez isso. Ela dizia, tia, ela veio para a cozinha, mas já. Eu sempre cresci com o senso, com a certeza que eu tenho os mesmos direitos que o meu irmão mais velho. Sempre. E se a minha mãe, por exemplo, me dissesse, tia, ela ajuda, arruma a casa. Eu fazia uma birra. Eu fazia assim um fincapé. Eu dizia, Wilson, desculpa, o Wilson também tem que fazer alguma coisa. Eu vou fazer, mas o Wilson também tem que fazer. E assim, dito certo, os meus pais, eu tive mesmo esse privilégio, eu posso dizer. E à medida que eu fui crescendo, eu vi-me ser alvo de olhares de adultos, homens. E isso deixava muito enojada. Olhares sexuais de homens. E eu comecei a perceber assim que a sociedade em que eu vivia não era muito boa para mulheres. Eu ouvia assim na rua, não é? E o que é que despertou o interesse, vamos assim dizer, daquela pessoa que está num carro? Em mim, não me conhece de lado nenhum. O que em mim possível podia despertar o interesse daquela pessoa? E é essa valorização que se faz do corpo da mulher, hipervalorização do corpo, e disto aqui é como se fosse zero. Tanto que a mulher também sente isso. Então eu comecei a perceber e a ver, né, amigas, colegas de trabalho, essa preocupação com o homem, em ter essa aprovação do homem. E comecei a ver essa competição, principalmente quando atingi aí os meus 30. Tornei mais consciente, porque eu sou um pouco fechada no meu mundo. Mas tornei mais consciente disso, dessa competição que existe entre mulheres. Por nada. Então foi isso que despertou-me para esse tema. Obrigada, Tchela. Mas alguém gostaria de poder fazer alguma pergunta, partilhar algum comentário? Eu partilhei no chat. Têm alguma dificuldade a tirarem-se do mudo? Se tiverem, podem levantar a mão e eu posso tentar ver se consigo tirar. Tá bom? Não vejo nenhuma mão, mas eu partilhei no chat uma página da internet que é um questionário que nós gostaríamos que vocês pudessem completar. Pode ser agora, pode ser ao fim do dia, depois de ouvirem todos. Mas dá-nos informação vossa um bocadinho e dá-nos também a oportunidade de termos os vossos correios eletrónicos que gostaríamos de poder ter e para podermos partilhar possíveis eventos para o futuro e qualquer outra informação que vocês possam precisar, como, sei lá, às vezes nós partilhamos listas de alguns terapeutas por Angola e alguns que estão fora, que eu vejo 2 deles estão aqui presentes, um deles é o Wenda. Mas, então, é nesse aspecto, gostaríamos imenso de, poder ter então informação de todos vocês. Vamos esperar mais 1 ou 2 minutos. Se não tiverem mais perguntas, vamos passar então para o Wenda, que é o próximo orador de hoje. Eu gostaria também às vezes pode ser um comentário e uma emoção. Talvez é mais fácil. Se alguém quer partilhar o que é que sentiu. Eu por acaso, senti muita empatia. Uma emoção muito forte, empatia e é como se todo o passado de ser menina, crescer e todo aquele filme vem, como é que eu despertei. A pergunta do Wenda foi muito interessante também. Como é que nós nos construímos como mulheres? Também veio aí sempre a Simone de Beauvoir, que é a minha autora predileta, que disse que nós não nascemos mulheres, mas nós crescemos e nós nos formamos como mulheres. E o que é que nos forma mulher? São todas essas vivências. Então, se alguém quer dizer alguma coisa à volta disso, o que é que sentiram? Olha, a Ana põe nos comentários que a abordagem sobre a responsabilidade afetiva foi bastante pertinente e várias questões surgiram. A Edna Silva diz que o tema é bastante pertinente também, estás de parabéns pela abordagem. E temos a mão da Cláudia e o Tunga. Cláudia e o Tunga podem falar, faz favor. Boa tarde a todos, ou boa noite.
eu tenho uma emoção. Porque recentemente a minha filha mais velha veio ter comigo e, claro, que estávamos a debater pelo fato de eu acho que a cozinha deve ser arrumada às 7 da manhã, ela acha que a cozinha pode ser arrumada às 6 da tarde. E foi chocante quando ela, muito respeitosamente, disse: mamãe, a minha vida não gira em torno de quão limpa a casa está. Ou da minha preparação para casar e ter filhos. Se porventura eu casar e o marido quiser comer alguma coisa, ele pode chamar uma pizza. Claro que eu cresci de forma diferente, foi um choque. E eu não soube responder, eu nem soube necessariamente dizer o que eu estava a sentir, exceto choque. Porque desde pequena ela foi ensinada de uma forma diferente, porque eu pensei que fosse certo, mas não tinha nada de errado com o que ela estava a dizer. Então, quando a Shala estava a mencionar que não sente a necessidade de casar e etc., e pediu desculpas para a mãe dela, lembrou-me a minha filha, porque eu nem sabia que era errado isso. Eu pensei que nós crescêssemos e fôssemos a réplica daquilo que fomos ensinados, levássemos os princípios, não é para isso que ensinamos. Eu fiquei toda confusa, espalhei-me toda. Então, não soube o que dizer. E agora ouvir a Sheila falar disso, é complicado. O que eu tenho como identidade fica assim meio complicado. Então, estou à espera do restante dos oradores. É mesmo esta emoção. Eu estou aqui em estado de choque. Obrigada mesmo. Cláudia, agradecemos imenso, conseguimos sentir a emoção e é para isso que essas conversas são necessárias, ok? Entre nós que vamos apresentar este fim de semana, temos tido essas conversas em privado, em fóruns profissionais, mas temos aqui algumas outras profissionais com quem nós colaboramos e vamos colaborar no futuro. Temos estado a fazer lives por causa disso mesmo. E por quê? Porque o tema da Tchela, o tema que vai falar o Enda, praticamente este fim de semana inteiro, é um resumo do que tem vindo a ser a pressão durante esta pandemia, não é? Portanto, nós temos várias mulheres, várias meninas, várias crianças, vários homens até, a abrirem um bocadinho o olho por causa destes temas realmente, né? E então são conversas necessárias, são conversas que não terminam aqui e certamente que o que a Tchela trouxe-nos hoje foi apenas uma percentagenzita, não é? E então, pronto, vamos continuar a conversar. Eu vejo que a Judy Lee e a Ana Bongo, a Judy Lee, Diane e depois a Ana Bongo vão falar, ok? Judy Lee, por favor. Olá, boa noite a todos. Sou a Jurilei Eugênio. Dizer que estou a acompanhar e exatamente está a ser uma noite interessante e é bom que vocês possam criar, né, apesar de ser através de uma plataforma digital e se calhar no futuro pensarem em alugar uma sala e poderem ir dando uma palestra, não só a nível de Luanda, mas a nível do país todo, porque são temas que estão muito enraizados naquilo que é a nossa cultura, inicialmente, e depois falando da sociedade. Eu venho de uma família com aquilo que é tipicamente angolana e africana, onde a mulher dentro de casa quase que não tinha papel, uma mulher submissa, uma mulher que não tinha voz, uma mulher que tinha de cumprir e fazer cumprir aquilo que o esposo ordenava, cuidando unicamente do lar e dos seus filhos, e graças a Deus, né, a minha mãe trabalhava, porque sei
e pelo menos no meio onde eu cresci, havia mulheres a exercerem exatamente as mesmas funções, mas estas eram mesmo só domésticas. Mas, graças a Deus, a minha mãe trabalhava e podia, assim, passar ou usar o serviço como uma fuga de escape para aquilo que também podíamos chamar hoje, né, a violência doméstica, que naquela altura era uma coisa normal, porque eu cresci a acompanhar o meu pai de vez em quando, e quando lhe desse na cabeça, mesmo sem motivo, bater na esposa. Eu acompanhei o meu pai, né, ou seja, as discussões entre o casal, o facto dele ter feito filhos fora do casamento, isso ser analisado pela nossa sociedade, pelos familiares, os amigos, os vizinhos, como uma coisa muito comum, muito natural. E concluindo, resumindo, fazendo uma análise para os dias de hoje, muita coisa melhorou realmente, porque as mulheres hoje cada vez mais estão autônomas, as mulheres cada vez mais têm voz, mas ainda assim continuamos muito presas àquilo que é a presença muito forte masculina, né, nos nossos seios familiares. Eu, particularmente, assim falando, sou uma dessas pessoas que em meu lar não tenho essas questões de violência doméstica, mas também tenho outros problemas, porque eu analiso que quer eu, quer o meu marido, fomos educados em famílias diferentes, realmente, mas que, pronto, viemos com estas raízes e que socialmente ou pedagogicamente ou psicologicamente ainda é um exame a ser feito. E claro que vocês, melhores do que ninguém, pessoas que estão e têm alguma forma de estarem melhor abalizados do que nós, que vamos ver ou analisar as coisas de forma muito leigas. Vocês, com o treinamento, com a profissão que têm e a formação, poderão exatamente poder não só formar homens, mas formar mulheres desde o seu intelecto, caráter, ajudar de forma pedagógica. E pronto, contamos também com as igrejas para fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito de raiz. É aquilo que a Tchela teve a dizer, é um trabalho que deve ser feito de terra e idade, que principalmente as mães ou os pais, né, porque não vamos passar responsabilidade só à mãe, e porque digo mãe porque também fui habituada assim, que tudo, a responsabilidade da criação e educação dos filhos é sempre da mãe. Então nós temos desde a terra e idade, começar a educar os nossos filhos, a que eles, quando né, saírem do nosso seio e puderem voar com as próprias asas, tenham uma postura digna, tenham um caráter, uma personalidade e uma postura, e que não é muito fácil pelos mais diversos motivos, e podíamos falar não só das famílias que estão numa classe média, se formos analisar para aquilo que são as famílias paupérrimas, têm outros problemas mais profundos, e que eu acho que é aí que a sociedade em geral, os pedagógicos, os sociólogos, os psiquiatras, a sociedade em geral, as igrejas, deveriam e devem atacar o quão rápido for possível, porque a nossa sociedade está doente. Judilei, este é o meu contributo. Não, agradecemos imenso, ia dizer, agradecemos o teu ponto de vista, que tu trazes vários pontos que vamos abordar hoje e amanhã, mas agora este último ponto teu que dizes que tem que haver realmente uma colaboração de várias entidades, e há um comentário, acho que da Sara Teiga, que nos fala de Portugal, que diz que estes temas deviam ser abordados nas empresas, nas universidades e tudo mais, não é? Portanto, não apenas em fóruns assim, e disseste no princípio que gostarias imenso de ver que isto saísse da plataforma virtual. Esta é a meta, esperemos que o Covid nos abandone e que possamos levar realmente a diferentes salas e colaborar com todas as províncias, não é? Uma das maiores aflições que nós temos como psicólogos
nos dias de hoje é que o maior número de nós, psicólogos, trabalhadores sociais e tudo mais, estamos em Luanda, não é? E então gostaríamos de poder colaborar imenso com as outras províncias, porque esse é um trabalho que tem que ser feito em todas as esferas, não é? Nós viemos com experiência de psicologia comunitária, psicologia de escritores privados, clínica, de escritores privados em hospitais, e então todas essas áreas, incluindo a reabilitação, quer seja reabilitação hospitalar como reabilitação presidial, são necessárias, não é? Portanto, e tudo isso é importante na integração. Por isso, agradecemos imenso a sua intervenção. Obrigada, Temos ainda alguns comentários no chat, e eu acho que a Diane gostaria de falar, e a Ana Bung, não sei se já não vejo a mão dela, mas Diane, por favor, estamos um bocadinho para além do tempo, mas gostaríamos imenso de poder ouvir as pessoas também, não é? Portanto, se vocês continuarem connosco, nós temos toda a noite. Vamos lá. Boa noite, obrigada. De agradecer todo o elenco pela abordagem. Não ouvi a primeira parte, tive alguns problemas com o microfone, então perdoem-me se eu repetir algumas questões que na verdade já foram sanadas. De agradecer a Tchala pela coragem, pela ousadia, é minha amiga, muito como profissional e como pessoa. Então, parabéns pelo trabalho, mais uma vez, faço a minha vénia, pelo teu ser e pelo teu profissionalismo. Então, muito obrigada, Tchala, e obrigada a vocês todos. Gostaria também de fazer um reparo, não tem como, acho que é ousado mesmo este tema, não tem como não criar um turbilhão dentro de nós, porque, acima de tudo, somos africanas, temos uma formatação, ali vai a história do indivíduo, aí vai aquilo que nos é passado desde pequenos. Tempo, precisamos da tal maturidade, não maturidade neurológica, mas a maturidade emocional, e que nem todo mundo chega a este nível. Infelizmente, há quem ainda morre assim, sem atingir a tal maturidade, e por conta daquilo que nos foi imposto desde criança. Eu vos falo não só como profissional, né? Sou terapeuta ocupacional, sou casada, e houve uma altura, estou agora a caminho de 11 anos de casada, e houve uma altura que eu, antes de sair de casa, né, dos meus pais, a minha mãe e a minha tia mais velha chamaram: olha filha, então estás aí para casa, o que o marido diz é o que tem que ser, é cumprir, a mulher é assim, é bíblico, eu sou católica também, e é a tal questão da interpretação da submissão da mulher, conforme também a religiosidade. Posta no casamento, e é aquilo, eu sou teimosa também, eu sou primeira filha, então terapeuta ocupacional, vê como é que é o dia a dia, então já imagina que leva isso para o seu dia a dia e, como dizem os brasileiros, não leva desaforo para casa. Então depois fui tirar as contas com a minha mãe e a minha tia, disse: não, vocês andaram a mentir, porque eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir não ficar no sim, sim, eu não vou conseguir estar toda hora a bombear, como se diz, né? A fazer aquilo que o marido queira, porque eu sou uma pessoa, eu tenho vontades próprias e eu acredito aquilo que a sociedade coloca, que, olha, não, estás a casar, tens que cuidar da roupa, tens que cuidar daquilo, tens que cuidar disso, ok, mas eu não estou a casar com um bebê, eu estou a casar com um ser adulto, que também é capaz de cuidar das suas coisas, que é capaz de também tomar conta das suas emoções, porque estamos os dois, o casal está sempre num processo de desenvolvimento e de maturação. Então, as mesmas barreiras que o homem encontra, a mulher também vai encontrar. Nesse contexto, mas quando já tive muitas discussões em contextos familiares, agora com o Covid, né, a gente já não tem mais aquelas almoçaradas no almoço, sempre fui tida como a rebelde. Não, já tive irmãos meus, primos como irmãos, a dizer: não, tu não sentas ao lado da minha esposa, não.
Ou seja, já és tida como uma má influência por teres uma opinião própria, por pensar diferente, e eu tenho 2 rapazes e uma menina, e eu hoje educo diferente os meus filhos. O Day, que é o mais velho, eu sempre digo, ele vai, ok, durante a semana vai à escola, não faz as tarefas de casa, mas quando está de férias, normalmente eu faço até um programa de tarefas que ele deve cumprir, porque eu digo sempre, filho, tu não és um parasita obrigatório, tu tens tarefas a fazer. Mas eu estou de férias. Esses dias ele veio assim na minha orelha, porque até, pronto, terapeuta ocupacional suspeita, né? Eu faço, normalmente imprimo, faço uma janelinha com os cronogramas das atividades, o que é que tem que fazer na segunda, na terça. Então, esses dias ele veio e falou-me assim na orelha, por favor, estas férias pode não ter aquele teu programazinho com tarefas e, e o resto, o que eu quero dizer? Eu disse, não. O que eu quero dizer é que nós também temos uma grande missão de transformar. Acredito, e acho que o elenco deixou isso bem claro, a transformação começa em nós, mas é importante saber passar aquilo que é o teu princípio, ali vem a questão das emoções, saber controlar as emoções. Se calhar eu, Diana, quando eu fui abordar esses assuntos, tanto em mesa, devido às emoções e devido ao preconceito, já estás ali, já és taxada como a rebelde, quando estás a colocar qualquer situação, então já, não, na verdade, nem sequer o outro lado vê de forma mais clara. Então, agradeço muito pela ousadia vossa, sério mesmo, porque abram os vossos ouvidos e orelhas, porque vão escutar. Se tiver, acho que aqui algum vai ter uma síncope, é melhor nem assistir ou ter já o cardiologista do lado. Então, para dizer, agradeço muito e estou muito, muito, muito feliz, muito feliz. Parabéns, elenco. Parabéns. Obrigada, Diana. Vamos para uma última pergunta ou comentário de quem está com o Moto E6 Plus. Há uma interação que está aí no chat, mas nós não vamos abordar o chat neste momento porque temos que realmente começar com o ENA. Então, quem está com o dispositivo Moto 6, por favor, falar? Oi, boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, participando dessa discussão, né, que realmente não vai ficar somente aqui nesse momento, né? Temos muito ainda, um caminho longo a percorrer. Parabenizar, né, tudo que foi exposto, desculpa, e eu queria sugerir um filme, que se chama Terra Fria. Ele aborda exatamente todo esse tema que nós estamos aqui não discutindo, né? Estamos tentando aí encontrar talvez um caminho para que essa violência, seja ela psicológica, moral, física, né? Que as futuras gerações, as futuras meninas, elas talvez não enfrentem isso mais ou saibam como lidar, né? Foi falado aqui também vou ser rápida, né, por causa do tempo, da questão da educação. Concordo plenamente que tem que ser a Judilei, né, e a Tchela também, e agora essa última moça, que eu não me lembro o nome, que colocou, né, e Diana, né? Aí ela colocou essa questão da educação, dessas tradições, e que precisa ser feito nas escolas. Teve também a Sara, que pontuou no chat sobre a questão de não ficarmos, né, logicamente, somente aqui, mas eu acho que é a partir desse momento que a coisa ela vai caminhando, né? Então, alguma coisa tem que ser falada, tem que ser pontuada, e como você colocou, a partir quando pudermos, né, estarmos aí novamente aglomerados, retomar. Mas, para mim, o ponto básico é exatamente a questão da educação, né? Seja em casa, educação com os pais, seja na escola, os professores, né? Dos professores também de assistirem palestras, serem treinados, esse acompanhamento psicológico, aliás, com vocês, né? De orientarem os professores de como a gente aborda isso com uma criança, que às vezes a gente pode abordar e o pai pode não concordar, né? Então, acho que tem que ter também esse treinamento, que muitas vezes os professores não estão preparados para poder trabalhar esse assunto com as crianças.
E quando os professores começam a trabalhar, acontecem algumas revelações, né? Eu sou professora de História, Sociologia, nasci em Luanda, tá? Só que já moro no Brasil há muito tempo, por isso esse sotaque, e participo do grupo aqui de vocês e achei muito interessante o tema ser abordado. E só mais uma questão que eu vejo em relação à violência, quando a mulher vai denunciar, como foi citado aqui, quem a protege, né? Aqui no Brasil, a gente tem um aumento de feminicídio gigantesco, seja na capital, seja no interior, não escolhe classe social, né? Seja uma classe alta, média, baixa, abaixo da linha da pobreza, não escolhe. Só que o grande problema é a falta de conhecimento dessas mulheres, às vezes elas não compreendem que elas estão numa relação abusiva, né? Então vem a questão do conhecimento, a questão econômica, porque eu já ouvi de amigas minhas, não me separo porque eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que manter o meu nome na sociedade, eu não tenho uma profissão. E terceiro, para onde ela vai? Fica tanto tempo de distância, aí tem uma lei que chega, determina que você não pode ver esposa, etc. e tal, mas ela vai para onde? Quem vai protegê-la? Será que a família vai receber? Será que tem um lugar apropriado para que ela possa estar lá, um acompanhamento para ela, para os filhos? Será que ela vai ter uma condição de ter um emprego? Porque eu acho que o que mais prende essas relações é essa questão dela não ter uma profissão, dela não conseguir. E muitas vezes também acontece de mulheres que têm esse conhecimento e acabam ficando nesse processo de relações abusivas, às vezes até por ciúme dos maridos, em questão da profissão, né? Pode ser também. Mas, independente da classe social, para onde ela vai? Aqui a gente tem a Lei Maria da Penha, não sei como é que é em Angola, né? Se tem alguma lei que protege, mas e aí? Ela apanha, ela é maltratada, ela é mutilada, né? E para onde ela vai? Então, assim, eu acho que realmente é um assunto que a gente tem que dar continuidade, gera muitas polêmicas, mas vocês estão de parabéns e muito obrigada por ter me aceitado aqui na reunião. Um abraço. Vale a pena ver o filme, tá? Ele é muito bom. Terra Fria, e tem um longa também, pequenininho, que se chama Vida Maria. Ele é muito interessante também, que trata todo esse tema que a gente está trabalhando aqui. Um abraço e um prazer em conhecer vocês. Obrigadão pela sua intervenção, agradeço imenso. O chat está a borbulhar, por isso prestem atenção ao chat enquanto vão prestando atenção a nós também.